Como eu estou me organizando para 2025? Sou uma artista e eu tenho uma cabeça extremamente hiperativa e criativa. Não só a minha cabeça é isso, como a minha cabeça também é visual e lúdica. Eu preciso de processos que me dêem um estado de diversão, como se fosse algo, tipo, muito legal de fazer. E eu sei muito bem, como uma pessoa adulta, que tem coisas na nossa vida que são muito burocráticas, que querendo ou não vai ser chato, enfadonho, entediante. É isso, né, gente? A gente também encara. Porém, se tem coisas na nossa vida que a gente quer e que a gente pudesse fazer de uma forma diferente, por que não, né? Então, desde que eu comecei a empreender na Creativa House, que foi na pandemia, eu comecei a pensar como eu posso solucionar essas demandas da minha cabeça, que é como é que eu posso me comunicar nas redes sociais, porém de uma forma que de fato eu me reconheça? Como é que eu posso me organizar de um jeito que eu de fato me enxergue fazendo? Como eu posso me planejar e ver o tempo que de fato eu consiga deixar isso palpável e não fique só me frustrando? Então eu fui fazer vários tipos de cursos de várias pessoas que eu agradeço imensamente porque me ensinaram várias ferramentas e técnicas, porém a minha virada de chave foi: a gente não deve fazer um curso com a cabeça de que aquilo vai solucionar a nossa vida, mas a gente deve pegar as informações e ferramentas desse determinado curso que a gente faz e transformar, adaptar ela para a nossa realidade e ver se aquilo faz sentido ou não. Quando eu entendi isso, eu consegui abrir bastante o meu horizonte. Por quê? Eu fazia os cursos de planejamento e organização, saía extremamente estressada, frustrada, tentando aplicar, tentando me motivar, tentando fazer, e simplesmente não acontecia. Primeiro porque eu não sentia nada. Eu acredito que a gente esquece bastante da nossa emoção quando a gente vem para a área do digital ou quando a gente quer olhar para a nossa vida de uma forma mais funcional. A gente não entende que existem fatores externos, então por mais que você queira determinadas coisas na sua vida, sempre a vida vai estar à sua frente enquanto você acha que está indo com o caju, ela já voltou com a castanha. A gente acaba aprendendo que planejamento e organização é um sistema inflexível, onde sim ou sim tem que ser assim. Tem uma frase muito interessante esses dias, que era tipo assim: não siga a motivação, siga seus planos. E errada não tá, porque de fato, se a gente fica esperando muito pela inspiração e pela motivação chegar, meu amor, elas chegam às horas que elas quiserem, entendeu? Então, se a gente também não se coloca em movimento, lascou. E isso foi outro ponto que eu aprendi. A ideia de você ter um planejamento e ter algo que se organize dentro desse planejamento, não é que você vai ter isso de uma forma rígida, sabe, metódica. É simplesmente para você se manter em movimento. Eu entendi, por exemplo, que eu não consigo fazer exercícios físicos longos. É um processo de autoconhecimento constante, tá? Eu não consigo fazer exercício físico muito longo, tipo 1 hora de funcional, 1 hora da academia, porque é extremamente chato. É funcional. Existe uma função atrás disso. Não envolve um significado, um propósito, algo que de fato me mova em direção a isso. Porque significado, propósito são coisas que para mim são importantes. Então, eu entendendo que eu não consigo fazer uma coisa por 1 hora, eu acabei quebrando isso em 15, 20 minutos. Então, eu comprei agora aulas de flexibilidade, eu vi a aula de yoga no YouTube de 15, 20 minutos e eu conseguia executar, eu conseguia fazer. Porque é um período curto, a minha atenção fica ali naquele período curto, existe um início, meio e fim, e eu não me sinto frustrada por ter abandonado algo que era de 1 hora, e eu me mantenho em movimento. Então, a minha ideia, por exemplo, de organização e planejamento é: como eu faço para que eu me mantenha em movimento? Está muito para além do que me planejar e me organizar. Então, uma das coisas que eu estou fazendo para poder me planejar em 2025 é essa premissa. O que eu posso fazer para me manter em movimento? Dentro disso é que eu estipulo minhas datas, coloco no calendário, entendendo que posso ser flexível e que eu também posso abandonar projetos. Como eu falei lá no início do vídeo sobre a minha cabeça ser bastante perturbada, existe um outro ponto também. Eu tenho uma dificuldade de enxergar o tempo. Então, se você me fala, cara, a gente vai se encontrar mês que vem. Às vezes, mês que vem para mim tá muito longe, quando na verdade tá bem perto. Então, essa ideia também de eu não conseguir enxergar o tempo foi o que me fez também querer entrar em um processo criativo de poder entender, tá, e existe planejamento para mim? Sim, existe uma forma de eu conseguir me organizar internamente e conseguir alcançar as coisas que eu quero. Mas
que jeito é esse? Como é que eu posso chegar a isso? E foi aí quando eu cheguei no jeito que é o cronodrama, que é a minha oficina de planejamento criativo. Mas para chegar no cronodrama, eu também precisei acessar muito conhecimento de livros. E tem um livro perfeito que eu indico muito para vocês, assim, em algum momento puderem ler, que é o Mind Management. Esse livro ele é feito para pessoas criativas, ele usa de técnicas de criatividade, ele é um escritor que fala sobre produtividade para criativos. Então, se você tiver interesse nessa área de poder se manter em movimento, indico muito para você ler. E uma grande virada de chave na minha cabeça foi o livro Um Ano em 12 Semanas. Esse livro, simplesmente, ele fez, meu Deus, é possível para mim sim me organizar e fazer acontecer. Por quê? O que eu peguei desse livro e o que vai ser levado para a minha oficina Cronodrama e que eu estou agora trabalhando em 2025 é que o humano não precisa ter 365 dias ou 366 em bissexto. Quando a gente olha para um ano com tantos dias, a gente acha que tem tempo. Quando, na verdade, não tem tanto assim. Ele fala que quando você se planeja e você coloca planos que são muito afastados de algo que é mais presente, você acaba perdendo eles de vista, por ser uma coisa que está um pouco longe, e acaba que você também vai se mantendo frustrada dentro do processo, porque você acha que você não consegue fazer as correções no meio do caminho. Sua cabeça, por você ter feito esse passo anual, você precisa completar o ano para poder mudar, você precisa completar aquela meta para poder mudar o seu caminho, você precisa chegar no que você planejou em agosto para você começar a pensar em outra coisa. Então, se alguma coisa acontecer antes disso, no meio do caminho, você pode ficar um pouco resistente a essas mudanças, porque já está planejado, já está feito, já está estruturado. Então, vou mexer nisso, o trabalho... Um dos conceitos desse livro é que você não precisa começar o seu ano como todo mundo, ou seja, no dia 31 de dezembro, dia 1º de janeiro, todo mundo começou um ano novo. Ele fala que não, você pode começar esse tipo de sistema em qualquer momento do ano, porque você vai criar o seu próprio ano, o seu próprio calendário anual. Se ler esse livro em março, você pode começar a aplicar ele em abril, e abril começou o seu ano de 3 meses, e aí você vai trabalhando com ele blocado. Para esse livro, quando a gente divide um ano em 3 meses, a gente acaba fazendo o que ele fala sobre um desequilíbrio intencional, porque, sinceramente, rotina perfeita não existe, vida perfeita não existe, a vida sempre está acontecendo no caos, e o que a gente faz dentro do caos é não brigar com ele, mas entender o que é que ele está querendo da gente para a gente poder trabalhar junto com ele. Então ele traz esse conceito do desequilíbrio intencional, onde que, durante esses 3 meses, nós vamos dar vazão e espaço para 3 principais projetos, em que nesses 3 principais projetos a gente vai dedicar nossa energia. Estou falando que outras coisas não vão acontecer? Não. Mas que são 3 projetos que a gente vai precisar. Vai, abstrata, caminha. Quando a gente dá atenção a esses 3 projetos, outras áreas da nossa vida, elas vão se desequilibrar. Porque, segundo o livro, quando a gente tenta equilibrar tudo, alguma coisa vai cair de qualquer jeito, porque não está sob nosso controle. Você começou o seu ano agora em abril. Abril, maio e junho. Nesses 3 meses, você está pegando um projeto de trabalho, está pegando uma viagem aí com uma pessoa que você ama e está pegando alguma coisa aí de querer meditar durante esses 3 meses. Quando finalizar esses 3 meses, que você vai colocar isso em metas, colocar no seu calendário, destrinchar tudo direitinho, você vai revisitar esses 3 meses e aí você vai desequilibrar outras áreas da sua vida e dar atenção a áreas que foram desequilibradas antes. Então, se a gente for perceber, é um período de tempo bastante curto, onde a gente consegue trabalhar diversos âmbitos da nossa vida sem precisar ficar com sobrecarga. Uma coisa muito legal também que esse livro traz é a ideia de que se um ano tem 12 meses, e aí ele fala, se você pensa em um ano em 3 meses, são 12 semanas. É como se cada semana fosse um mês. E aí, no último dia do mês, por exemplo, vamos dizer, janeiro, fevereiro, março, 31 de março, vamos dizer que finalizou aqui o meu primeiro ano, você pode comemorar como se fosse Réveillon, para que sua cabeça entenda que acabou um ciclo e você vai iniciar um outro ciclo. Então isso é muito legal até para você chamar seus amigos, festejar, brincar, comemorar a finalização de um processo para abrir agora um outro processo.
Para quem é autônomo, por exemplo, isso para mim foi... Você pode tirar férias sem precisar tirar um mês de férias. Você pode, por exemplo, destrinchar as 4 semanas de férias em cada 3 meses. Então, vamos dizer que eu comecei meu ano agora em janeiro, vou terminar em março, posso tirar uma semana de férias agora em março, vou iniciar em abril, maio, junho, tiro outra semana em junho, e por aí vai. Então, eu posso cortar as minhas férias em pequenas partes, onde não vai me prejudicar na minha organização e planejamento da minha empresa, do meu empreendimento digital, e ainda assim eu consigo descansar durante esses processos. Recomendo muito vocês lerem esse livro. Tem um vídeo aqui na internet de um rapaz explicando tintim por tintim sobre o livro. Tem coisas realmente que eu não levei adiante porque eu não me identifiquei, eu peguei realmente as partes que eu me identifiquei, e foi a partir disso que eu comecei a estruturar a minha oficina Cronodrama, que é uma oficina de planejamento criativo, onde eu vou unir conceitos de planejamento e organização com práticas artísticas. Porque uma coisa é você entender o caminho que você está pegando, outra coisa é quando você alinha o seu emocional com esse caminho. Você ganha muito mais força, não fica dependendo de motivação e muito menos de inspiração. Por isso que eu trouxe as práticas artísticas para dentro do planejamento, porque eu entendi que assim eu consigo chegar no meu objetivo. Por exemplo, estou agora realizando um que estava aqui, inclusive, no meu anuário, que é fazer as minhas aulas de teatro. Aqui, ó, minha turma de teatro. Tá acontecendo. Conta nos comentários como é que você está planejando o seu ano, se você já teve essa perspectiva alguma vez, vai ser um prazer te ouvir. Um cheiro bem grande e até a próxima!